Capítulo 27. A personalidade humana. Primeira parte. Agora que já percorremos um caminho tão comprido, podemos finalmente enfrentar o problema da personalidade humana. Porém, antes de mais nada, observemos mais uma vez os problemas precedentes. O estudo da lei de dualidade nos conduziu à visão da vida total e completa como uma unidade mais ampla que a unilateral vida física. Nada mais lógico, então, que essa unidade, assim como todas as individualidades, também se divida em metades justapostas. Tal como um pêndulo a oscilar continuamente, a vida completa vai de um a outro de seus extremos e, percorrendo esse caminho oscilante, evolui, mas não como vulgarmente se pensa, através da simples evolução biológica terrestre, e sim através de uma evolução dupla, inversa e complementar. A material, terrena, e a espiritual, ultraterrena, a do corpo e a do espírito. Uma vez que tudo é bipolar, é lógico que também o homem deva passar por duas experiências opostas, a da vida ativa e a da vida contemplativa. Para conceber a existência no além-túmulo, basta-nos imaginá-la como o inverso da existência terrena. Fala-se que a psique contém apenas os resultados consequentes das experiências possíveis no ambiente que a cerca, pois julga-se que ela não pode ser impressionada senão por elementos oriundos do mundo exterior. Essa crença, embora possamos explicá-la como resultante da concepção comum que se faz da vida, onde se considera apenas a metade material da vida e não a vida completa, não corresponde à realidade. Quem possui a vida terrena e a vida espiritual sabe muito bem que a psique contém, em quantidade e variedade, muito mais do que o ambiente externo pode oferecer, e que grande parte de nossos conhecimentos pode, por vias interiores, provir de outras realidades. Os sonhos, a intuição e a inspiração nos proporcionam sensações e resultados diferentes daqueles sensoriais, filhos da experiência terrena, oferecendo-nos concepções diversas daquelas comuns racionais e demonstrando assim conhecimentos que a Terra não pode dar. A sensibilidade do evoluído fica na fronteira de dois mundos e sua psique se enriquece com as experiências nascidas de duas realidades diversas. Muitas vezes, o mundo interior lhe oferece muito mais do que o mundo exterior. Mas, seja quem for o indivíduo, por mais rudimentar e inerte que se mostre seu espírito, a percepção interior, embora fraca, sempre dá sinal de si. Não existe quem, em algum momento da vida, não a tenha experimentado, ainda que embrionariamente. Quem viveu o fenômeno inspiração sabe como é lábil e pronto a se esvanecer qualquer conceito espiritual cuja radiação ainda não haja alcançado o cérebro. Sabe também que só então o sujeito adquire consciência desse conceito e se torna senhor dele. Sabe que a solução dos problemas percorre vias absolutamente independentes
dos processos lógicos e racionais, surgindo como um relâmpago que, ao iluminar uma zona de pensamento, traz a compreensão instantânea. Poincaré, no seu livro Invenção Matemática, registra nestes termos o fato, abre aspas, o que nos fere a atenção desde logo são as aparências de uma súbita iluminação, reveladoras de longo e prévio trabalho anterior. Fecha aspas. O autor observa, à custa de experiência própria, que nesses casos o pensamento se caracteriza pela rapidez, subitaneidade e certeza imediata. Quando menos se espera, apresenta-se à nossa mente a solução de problemas já propostos há algum tempo. Poderíamos citar inúmeros trabalhadores intelectuais, como, por exemplo, Goethe, para quem a criação artística não passava de revelação. Isso nos mostra como grande parte de nós mesmos opera fora do campo da consciência lúcida, onde se manifestam apenas os resultados de numerosos processos de elaboração e maturação. Nesses casos, quão pouco influem nossa vontade e nosso esforço. Nossos conceitos podem ficar adormecidos dentro de nós, bem recalcados e invisíveis nos planos mais profundos da consciência. Não obstante, desenvolvem-se e se aperfeiçoam, como se aí, nessas profundidades, reencontrassem a ordem divina e se fortalecessem graças à retomada de contato com a essência e as origens das coisas. Mais cedo ou mais tarde, porém, uma vibração afim os desperta e, por sintonia, condição que outras vibrações não conseguem, faz tais conceitos reaparecerem como um relâmpago no campo da consciência. Percebe-se facilmente que se trata de uma criação pura e simples, uma conquista do espírito, que exulta por se aproximar de Deus desse modo. A meditação prepara o fenômeno, coloca a matéria-prima no abismo do espírito, propõe o problema e lança a interrogação. Silêncio. A mente debate-se no redemoinho do pensamento e não consegue lhe escapar. Então, logo se cansa e esquece, mas com isso coloca em liberdade uma força que continuará agindo. Mas onde? Como? Esquecemos dela e chegamos quase a ignorá-la. Mas eis que de repente ela, que antes mostrava-se a nós obscura e cansada, ressurge transformada, fortalecida, luminosa. Então, tal como Arquimedes pelas ruas de Siracusa, a alma grita: Eureka! Eureka! Quem viveu o fenômeno inspiração sabe que a concepção mais profunda corresponde a uma posição psiquicamente inerte, de desatenção passiva, de distração relativa ao assunto, ou mais exatamente, a um estado de inexistência do pensamento ativo normal. Sabe que quanto mais rápido e percursiente for do ponto de vista sensorial, e quanto mais em relação à vontade tender para a pesquisa e a observação, tanto mais esse pensamento serve de obstáculo à intuição. Sabe também, por experiência, que toda atividade reflexa de atenção e controle
Toda tentativa consciente no sentido de passar do estado passivo de contemplação ao estado ativo de apreensão, recordação, controle, raciocínio, escrita, etc., destrói a miragem e faz as ideias se desvanecerem. Isso tudo nos mostra uma grande verdade. A criação inspirada constitui um fenômeno de colaboração entre o homem e Deus. Portanto, resulta não apenas, como se poderia crer, da vontade e da ação, mas também do cumprimento da lei, na obediência a Deus, a quem devemos nos entregar sem reservas. Mostra-nos também que a finalidade criadora se atinge ativa e passivamente, não só aderindo às sábias forças vitais, mas também deixando-se arrastar por elas. A sabedoria egípcia resumiu num aforismo esse conceito. Abre aspas. O arqueiro atira ao alvo, esticando e soltando o arco. O nadador chega à praia, nadando e, ao mesmo tempo, deixando-se levar pelas ondas. Fecha aspas. Em consequência da lei universal de dualidade, também esse fenômeno resulta do equilíbrio de duas partes inversas e complementares. Portanto, quando queremos, fazemos tudo o que é necessário. Somos, porém, tão ignorantes, limitados e imperfeitos que necessitamos ser guiados por uma sabedoria capaz de suprir essa nossa ignorância e por uma força capaz de trabalhar onde a nossa não o consiga mais. E além de nossas possibilidades está a lei, plena de natural sabedoria, saturando a corrente de tudo com o pensamento de Deus. Portanto, parte de nossa melhor atividade pode consistir em obedecer à vontade de Deus. Assim, depois de fazermos a parte do trabalho que nos cabe, nossa obrigação cessa e convém nos abandonarmos à providência. Por isso, o mundo consegue, num caótico estado de inconsciência, falar sobre assuntos dos quais não entende absolutamente nada. Do ponto de vista racional, isso se chama inconsciência, pois o homem, além de não preparar, também ignora o seu futuro. Mas do ponto de vista da intuição, no instinto em que a lei se faz ouvir, essa atitude representa, em essência, uma fé maravilhosa na sabedoria e na proteção divinas. E a vida, sabedora desta proteção, vai progredindo. Apenas desse modo se justifica o fato de querermos continuar a viver e a nos reproduzir para irmos ao encontro de um futuro pleno de espantosas incógnitas, embora saibamos que a vida nos oferece apenas canseira e dor. A intuição constitui um fenômeno espiritual e, por isso, revela e cria. A razão, ao contrário, é uma função cerebral e, portanto, mais do que a concepção de grandes ideias reveladoras, orientadoras e sintéticas, destina-se às pequenas ideias da vida terrestre, a algumas aplicações práticas e analíticas. A ciência atual sofre desvantagem por ignorar a vida do espírito e por não lhe dispensar nenhum cuidado. Esta ciência, porém, é filha da fase materialista do pensamento humano
fase racional em antítese com a fase intuitiva, e limita-se consequentemente ao lado terrestre, prático, utilitário e material da vida. Pelo menos enquanto essa fase não for superada, somente o conhecimento correspondente a esta condição será possível para a ciência moderna. Enquanto isso, ela permanece na zona de experimentos e análises, afastada do campo de intuições e sínteses. Isso a torna incompleta, mutilada pela falta de orientação e visão de conjunto necessárias para dirigir as pesquisas e chegar a uma conclusão. De fato, a ciência moderna tem finalidades utilitárias e não sabe pô-las de lado. Essa unilateralidade representa uma lacuna e um defeito grave. É necessária também a síntese. Mas a síntese não se consegue senão através da intuição, trabalhando no polo espiritual, oposto ao que a ciência trabalha. Ativa do lado material, a ciência acumula conhecimento, porém não o fecunda. Falta-lhe a centelha do espírito. É necessário, sem dúvida, acumular conhecimentos materiais, mas é necessário também que, assim como acontece no binômio sexual, o outro termo intervenha e os fecunde mais tarde. Se isso não acontecer, coisa alguma pode nascer. Quem considera como verdadeiro somente o que pode ser demonstrado experimentalmente, exprime apenas um lado da verdade e ignora a outra metade, segundo a qual são frutos da inspiração, resultado mais do espírito do que da experiência e do laboratório, todas aquelas verdades desconsideradas pelo progresso científico. Como consequência das observações até aqui feitas, assinalamos para o bem da ciência o perigo que para ela constitui a exasperação analítica de nossos dias, pelo fato de limitá-la a acumular experiências, ao invés de lhe abrir a descoberta de relações remotas. O perigo que para ela constitui a especialização divergente, decorrente do predomínio desse método analítico. Se não ocorrer uma mudança de direção que inteligentemente nos impulsione para uma direção convergente e conclusiva, esse caminho nos conduzirá à pulverização da consciência. Não nos faltam membros, o que nos falta é cabeça. Os fatos acumularam-se demais e lhes falta o senso unitário da coordenação. Há 100 e poucos anos, Augusto Comte escrevia em seu Curso de Filosofia Positiva, anunciando o advento do período atual, abre aspas, o presente período é a idade da especialização, graças à universal preponderância do particular sobre o espírito de conjunto. Fecha aspas. A observação muito minuciosa nos tornou míopes. George Bernard Shaw chega a dizer, abre aspas, ninguém pode ser um puro especialista sem ser um perfeito idiota, no mais rigoroso sentido do termo. Fecha aspas. Leonardi, na introdução de seu livro A Unidade da Natureza, de 1933, acrescenta, abre aspas, seria necessária uma classe de cientistas
que, sem se entregar inteiramente à cultura especializada, insistisse em se ocupar unicamente da determinação do espírito das diversas ciências, descobrindo-lhes o nexo, a fim de lhes determinar os princípios comuns. Fecha aspas. Henri Poincaré, no seu livro A Hipótese e a Ciência, afirma que, abre aspas, também as ciências, inclusive as mais exatas, necessitam de certa inspiração e devem seus progressos ao fatigante trabalho das faculdades subconscientes. Fecha aspas. Em seguida acrescenta, abre aspas, é quase infinito o número de fenômenos, por isso não podemos submetê-los todos a experiências, a menos que se queira conseguir uma simples acumulação de fatos, pois a experimentação nos dá apenas certo número de pontos isolados, tornando-se necessário ligá-los. Fecha aspas. Não basta, portanto, que a observação registre e a experiência controle. Não caminhamos de nenhum outro modo senão à luz da intuição. Naturalmente, a intuição deve se submeter ao controle da experimentação, que sozinha jamais abandona os atalhos experimentais para percorrer a estrada real do conhecimento. Ao lado das pequeninas experiências particulares espalhadas pelo infinito mundo fenomênico, é necessária também a experiência unitária do ego, único meio através do qual é possível se aproximar do pensamento divino. Para subirmos pelos caminhos do Espírito, necessitamos de uma atitude de fé e de prece. Os caminhos da dúvida e do controle sensório nos levam para o lado da matéria, para a periferia, afastando-nos cada vez mais do centro. Os primitivos, que em lugar do senso de análise, como nós, possuíam senso de síntese, enfrentavam de modo diferente o mesmo enigma que nos assoberba. Enquanto enfrentamos o mistério como a um verdadeiro inimigo, armando-nos de todos os recursos e todas as astúcias para derrotá-lo, dominá-lo e submetê-lo a nós, os antigos aproximavam-se dele com palavras sagradas e solenes, que suscitavam no coração dos homens o silêncio e a veneração. Hoje em dia, porém, não queremos tanto contemplar, compreender e nos harmonizarmos, mas sim intervir na natureza, operar e influir nos ritmos da vida para submetê-los ao nosso desejo, o que mais parece um assalto à divindade. E é isto que nossa época intenta. Semelhante experimentação é conduzida por tentativas, com movimentos completamente desorientados, na completa ignorância das consequências e reações que possam desencadear. Isso é extremamente perigoso num universo tão orgânico e interdependente, num campo de forças tão sensíveis e equilibradas. Ninguém desconhece a importância da contribuição do método positivo experimental. Afirmamos, isto sim, a necessidade de completá-la com a contribuição oferecida pelo método intuitivo. Tal como a vida, a ciência também é bipolar, de modo que, assim como estivemos à procura da vida total e completa, procuramos agora a ciência completa nos seus dois ramos, razão-análise
e intuição síntese. Então, a intuição, em vez de ser considerada como caso excepcional e pouco apreciável, é elevada a verdadeiro sistema de pesquisa. Os resultados do objetivismo, que vem de baixo, deveriam se fundir com os resultados do subjetivismo, vindos do alto. Deveriam dividir entre si as duas fases do trabalho, uma consistindo em encontrar, a outra em analisar e demonstrar. Por que motivo, então, é tão difícil encontrarmos na prática conceitos assim fáceis de compreender, tão lógicos e persuasivos? Isto ocorre porque a intuição somente pode ser exercida pelo evoluído, um tipo do qual, pelo fato de ser biologicamente selecionado, existem poucos exemplares, sendo que mesmo estes, cedo ou tarde, acabam sendo eliminados pela sociedade na luta pela vida. A sede dessas fontes particulares, para as quais voltamos agora a atenção, encontra-se na personalidade humana, um problema imenso, cujo resumo procuraremos fazer nestas últimas páginas, a título de coroamento desta obra. Não poderíamos enfrentá-lo antes de propormos a solução dos tantos outros problemas até agora tratados, os quais não apenas servem de orientação para o problema da personalidade, mas também, em relação a este problema, chegam ao seu fecho. Começamos a falar da personalidade no fim do capítulo 26. Mas era necessário ter percorrido outro caminho e anteposto outras demonstrações para que agora pudéssemos continuar elaborando a conclusão. Na parte final daquele capítulo, definimos a lei de dualidade, a qual, por ser lei universal, não pode deixar de se aplicar ao problema que agora nos preocupa. Até mesmo essa individuação constitui, por isso, uma unidade dupla, formada de metades inversas e complementares, em choque e em equilíbrio. Também nesse caso, nasce desse choque aquela elaboração íntima que constitui a sua evolução. Vimos as características dos dois termos da unidade e agora retomamos o contato com eles. Concluímos então que a personalidade humana é bipolar, espírito e matéria, alma e corpo, equilíbrio e desequilíbrio. Do movimento das duas partes que se entrechocam, nasce a elaboração evolutiva. As duas partes são amigas e rivais, atraem-se e repelem-se, procuram-se e evitam-se. Estão ligadas uma à outra para que assim possam viver. No entanto, tão logo uma delas se enfraquece, a mais forte predomina e invade o campo da outra. Dissemos que as raízes do psiquismo mergulham profundamente nos meandros misteriosos da estrutura orgânica. Acrescentamos agora que as causas e as razões da estrutura orgânica estão sediadas na parte mais elevada do campo do psiquismo. O mistério do espírito estende-se até a intimidade da célula, cuja complexa estrutura já estudamos. A vida palpita num e noutro polo, desde a inconfundível individualidade sintética e unitária à extrema ramificação sensorial, à infinita multiplicação celular,
à analítica pulverização fenomênica ambiental. O eu é duplo, fica não apenas no centro, mas também na periferia. Ora é analítico para captar e absorver experiências, ora é sintético para resumi-las e lhes destilar as qualidades. Permanece idêntico a si mesmo no centro, como eu inconfundível, e flutua em meio a experiências mutáveis na periferia. A corrente move-se em duplo sentido. O mundo interior nutre-se das vibrações provenientes do mundo exterior, mas acaba dominando-o e plasmando-o à sua vontade. A atividade celular repercute na atividade psíquica e ao contrário. O eu pode ser concebido como centro apenas enquanto pudermos relacioná-lo à ideia complementar de periferia. Assim, a personalidade espiritual pode significar a síntese de inteligências celulares, enquanto o oceano de micro-organismos celulares, incluindo o átomo e seus elétrons, representará o veículo dessa personalidade como corpo, roupagem da alma. O espírito, uma vez que é o centro, pertence a todos os pontos da periferia, constituindo o centro e, ao mesmo tempo, a periferia. No homem, repete-se em pequena escala o plano construtivo do universo. O microcosmo é feito à imagem e semelhança do macrocosmo. A natureza obedece a esquemas únicos e simples, repetidos em todos os níveis evolutivos e em todas as dimensões. Estes esquemas estão presentes em todas as complexidades, de maneira que para dirigir e animar tudo, basta um único princípio, método e dinamismo. As infinitas manifestações fenomênicas obedecem a um só motor e a um só tipo diretivos. Isso se verifica de um extremo a outro, desde os mais complexos agregados até as unidades mais elementares, por exemplo, do sistema solar ao átomo. Assim, todo fenômeno em substância nada mais é do que uma espécie do mesmo modelo. Todas as formas calcam-se no esquema originário do qual derivam os demais. Torna-se fácil, portanto, compreender a analogia entre todos os fenômenos e justificar-lhes o parentesco. Daí a possibilidade de reduzi-los a um tipo único. Assim se explicam as comparações às quais tantas vezes recorremos entre os fenômenos morais e físicos, bem como a relação unitária entre os campos mais díspares. Tal como a personalidade humana, o universo também é bipolar, sendo construído segundo o mesmo princípio. A unidade máxima, ao invés de constituir-se exceção, confirma a lei de dualidade. Essa bipolaridade é a estrutura interna do monismo, que é dualístico. As observações que fizemos até agora, as quais culminaram no estudo da personalidade humana, corroboram esse conceito e resultam nesta conclusão. Os dois termos do binômio, embora sendo extremos opostos e distintos do fenômeno, estão indissoluvelmente unidos, funcionam conjugados e se condicionam reciprocamente,
podendo ser considerados como luz e sombra um do outro. São, portanto, distintos e distinguíveis, Criador e criação, alma e corpo. Embora diferentes, trata-se de princípios que, pelo fato de serem complementares, são de funcionamento único e indivisível, sendo este funcionamento reciprocamente condicionado e, portanto, equilibrado, razão pela qual a supressão de um termo importa na supressão do outro. No esquema de nosso universo, ao menos como ele se revela hoje para nós, não tem sentido a sobrevivência de um termo só. O equilíbrio dos impulsos que o regem impõe que os dois termos não podem se separar sem a ruína total. Isso não é uma simples hipótese ou teoria filosófica, mas sim uma verificação objetiva do estado atual das coisas. Portanto, o eu central, no universo e na personalidade humana, está presente na intimidade até mesmo do último átomo de seu organismo físico. É, ao mesmo tempo, como já dissemos, centro e periferia. Deus encontra-se no centro e em toda parte. Como poderia, de outro modo, estar em toda parte? A causa está no efeito e o efeito está na causa. Transcendência e imanência constituem os dois polos do mesmo binômio. O hipersensível evoluído, que tal como São Francisco, sente e por isso não pode negar essa presença de Deus em todas as coisas, não é panteísta. Também não constitui panteísmo afirmar que o binômio Deus-Universo, Espírito-Matéria é inseparável e igualmente relacionado em seu recíproco funcionamento, assim como não constitui panteísmo dizer que os dois termos, embora opostos, acham-se tão entranhados um no outro que qualquer um deles, presente e ativo, penetra profundamente no campo do outro. Esse é, em A Grande Síntese, o significado de monismo, abre aspas, o conceito de um Deus que ao mesmo tempo é a criação, fecha aspas, capítulo 6, abre aspas, em todas as suas manifestações, Deus é onipresente, fecha aspas, capítulo 11, abre aspas, tudo deve reentrar na divindade. Não temais diminuir-lhe a grandeza, dizendo que Deus é também o universo físico. Fecha aspas. Capítulo 63. Esses conceitos vamos aprofundá-los e esclarecê-los mais no próximo volume, Problemas do Futuro. Voltemos ao problema da personalidade humana. Já dissemos que a evolução biológica resulta de uma evolução dupla e inversa, a material, terrena, e a espiritual, ultraterrena, realizando-se através de duas experiências opostas, a da vida ativa e a da vida contemplativa. Mas quem realiza esse trabalho? Como este trabalho se divide? O espírito de sinal positivo, masculino, dinamiza e dirige a evolução, preside as experiências da vida, emprega-as para elaborar a si mesmo e, por conseguinte, também o seu corpo, aperfeiçoando-o e o desmaterializando. O espírito evolui em direção a planos cada vez mais elevados, arrastando atrás de si o veículo material,
o que significa utilizar corpos cada vez mais sutis, adaptados à sua fase evolutiva e às respectivas formas de vida. Compreende-se que para poder fazer experiências, o espírito sempre necessita de um corpo que exerça a função de constituir o outro extremo do binômio, mesmo quando para isso o corpo já esteja desmaterializado a ponto de parecer incorpóreo. O corpo sempre constitui o veículo adequado à finura e à sensibilidade do espírito, dadas pelo grau de evolução atingido pelo indivíduo, que, graças ao seu peso específico, encontra o equilíbrio ao escolher um ambiente onde as provas sejam proporcionais às qualidades adquiridas por ele. Portanto, o organismo corpóreo, de ondas longas e baixa frequência, segue o caminho da evolução do espírito, aproximando-se dele. Morre e, ao mesmo tempo, renasce no extremo oposto, de ondas curtas e alta frequência, transformando sua vibração em vibrações deste último tipo, o que, em apenas uma palavra, significa espiritualizar-se. A corrente de vibrações que sobem das múltiplas experiências sensoriais e convergem para a síntese espiritual fornece as forças a serem elaboradas. Ao mesmo tempo, porém, uma corrente paralela desce do espírito ao organismo e o invade com tipos de energia cada vez mais bem elaborada, composta por ondas cada vez mais curtas e frequência cada vez mais elevada, condição na qual, lentamente, o potencial de toda a personalidade eleva-se de um extremo a outro, inclusive na parte física. Dessa oscilação de atividade, conexão e repercussão de forças, deriva a evolução. Embora a evolução se opere devido ao princípio ativo, o negativo também colabora, pois se o negativo não existisse, faltaria ao positivo a matéria a ser plasmada, a substância com a qual deve construir. Observamos, nesse caso, a mesma divisão de trabalho existente entre homem e mulher. O organismo físico coleta e acumula, o espírito dinâmico elabora e progride. O organismo físico, preguiçoso e vegetativo, engorda, saciando-se tão logo satisfaça os instintos de conservação e de reprodução. O espírito dinâmico gasta a vida vegetativa na consecução de fins mais elevados, batendo-se e atormentando-se na ânsia de evoluir. Esse é o duplo aspecto da vida. No entanto, esse dualismo espírito-matéria não basta para esgotar o problema da personalidade. Essa bipolaridade da vida, dada pela antítese entre periferia e centro, entre as correntes ascendentes e descendentes, pelas quais se distribui a atividade evolutiva entre os dois termos, o positivo e o negativo, não é a única bipolaridade. Superposta a esta bipolaridade, que poderíamos figurar como bipolaridade vertical, na qual, do ponto de vista evolutivo, a matéria está embaixo e o espírito está em cima, há também uma bipolaridade horizontal, dada pelo princípio biológico positivo,
derivado do núcleo do espermatozoide paterno, e pelo princípio biológico negativo, derivado da célula ovo materna, princípios que poderíamos considerar situados à direita e à esquerda da bipolaridade vertical. A consciência humana, portanto, é o ponto de convergência da orquestra de vibrações provenientes dessas 4 grandes vias, determinado pelo cruzamento dos 2 binômios. É disso que somos constituídos, é disso que somos filhos e parentes. Originamo-nos desse conjunto orgânico de forças e correntes, algo muito mais complexo e extenso do que a carne dos nossos pais, por mais que esta carne tenha vivido e traga inscrita em si mesma a sua história. A personalidade humana abrange os 2 binômios, encerrando em si 4 elementos que necessitam se fundir, embora lutem para se destruírem. 2 desequilíbrios de forças à procura de reequilíbrio, 2 fontes de movimento, de contraste, de sensação. Conforme concordem, forte ou fracamente, deles derivará um estado de maior ou menor entrosamento, ou de maior ou menor contraste e poder criador, gerando, desde as notas graves até as mais agudas, uma mais ou menos profunda e extensa gama de ressonâncias e riqueza de sentimentos. A personalidade serve de campo de batalha para essas forças, que se encontram dentro dela, as quais podem ser calmas e concordantes, ou então impetuosas e discordantes, a ponto de transformá-la num violento explosivo. A personalidade pode, assim, manifestar-se sob tantos aspectos quantas forem as posições por ela assumidas, variando de um extremo a outro, de um estado de passividade inerte a outro de intenso dinamismo criador, derivado de um desequilíbrio que, caso não seja dominado, pode se precipitar na loucura. Procurou-se identificar o gênio com a loucura, mas isso não porque ambos possuam algo em comum como estado e resultados, pois a diferença entre os 2 termos em nenhum outro caso é tão profunda, mas sim porque o desequilíbrio originário do dinamismo criador do gênio fica apenas a um passo da anarquia espiritual da loucura. A superioridade do gênio, contudo, reside exatamente na capacidade de domínio e de coordenação das próprias forças, das quais jamais perde o controle, enquanto para o homem normal, dotado de recursos bem mais escassos, tal controle é muito mais fácil. Em todo caso, porém, considerando os elementos fundamentais que constituem a personalidade, o segredo da vida consiste em saber encontrar a harmonia. As correntes vibratórias que percorrem a nossa personalidade fluem, portanto, de 4 fontes, que representam 4 mundos, 4 sínteses, frutos de um longo passado. São elas, primeiro, o eterno eu espiritual, segundo, o ambiente terrestre, terceiro, o elemento paterno, quarto, o elemento materno. Se grafarmos a reta da bipolaridade vertical
sobre a reta da bipolaridade horizontal, obteremos o desenho de uma cruz, na qual os 4 termos correspondem aos 4 braços. Na cabeça da cruz teremos o espírito, nos pés o ambiente matéria, no braço esquerdo o elemento paterno e no direito o materno. As experiências ambientais, se quiserem atingir o espírito, devem atravessar o organismo físico. As correntes vibratórias oscilam de cima para baixo e de baixo para cima, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Trava-se luta em todas as direções. A personalidade representa o resultado dessa luta, a síntese desses elementos. Por isso, pode ser múltipla, como se oscilasse entre os diferentes polos extremos. No plano orgânico-psíquico, e já vimos que o espírito não reside no cérebro, a luta se trava entre a personalidade paterna e a materna e explode na puberdade. Uma das 2 personalidades vence, firma-se e torna-se dominante, levando a prevalecer o tipo de um dos 2 progenitores. Como acontece na coexistência, o mais fraco cede o passo no ponto em que o mais forte conquista, e desse modo a harmonia se estabelece. Apesar de derrotada, nem por isso a personalidade vencida morre, mas continua modestamente, como força subordinada, a gravitar em torno da principal, à semelhança dos planetas que giram em torno do Sol do sistema a que pertencem. A natureza não a abandona nem a despreza, mas sim a utiliza, confiando-lhe funções mais modestas, porém necessárias, como, por exemplo, o controle representado pela oposição e pelas minorias, para equilibrar, refreando-o, o domínio exclusivo e a manifestação repentina e irrefletida da personalidade dominante. Reflexão significa controle recíproco entre 2 tendências. Quando elas entram em conflito, a hesitação aparece. Daí as diferenças de vontade, a tragédia dos impulsos opostos da consciência. Quando uma das forças vence, a vencida retira-se para a sombra e se contenta em viver uma vida apagada, à espera da desforra, assumindo, enquanto isso não acontece, a direção de funções modestas, mas estando sempre pronta para assumir a direção geral, tão logo a força vencedora se canse e baqueie. Entre os 2 elementos há vários graus de fusão. Há indivíduos, aqueles chamados impulsivos, nos quais uma das personalidades venceu tão nitidamente que domina pacificamente, sem resistência, todo o campo da ação, pois a parte oposta o abandonou inteiramente e não exerce mais nenhum controle sobre ele. A decisão, assim, torna-se fácil, simples, automática, retilínea, sem lutas, oscilações ou dúvidas. São poucas as forças empenhadas na luta, por isso encontra-se rapidamente a solução. Parece até rapidez, o que, no entanto, não passa de simplicidade e pobreza de meios. Outros, ao contrário, tardam a se definir
e, apesar disso, são ricos e complexos. Neles, o desequilíbrio não se resolveu pela pacificação estática e continua alimentando a contradição. As duas personalidades, ambas preponderantes, concorrem contemporaneamente em todos os atos, levando-lhes tal riqueza de forças propulsoras e contraditórias que as divisões se tornam muito mais laboriosas. Daí deriva uma completa gradação de manifestações volitivas e de capacidades decisórias, gradação que varia desde a ação imediata até a irresolução, desde a ausência de controle observável no impulsivo até um controle tão rigoroso que, tal como em Hamlet, paralisa a ação, desde a ação desorientada até a orientação inativa, na qual a reflexão é paralisante. Tudo isso depende das características dos dois elementos, paterno e materno, os quais, quando são muito dissemelhantes do ponto de vista biológico, não se fundem ou então se fundem mal. Desse fato, resultam todas as anormalidades descritas na fenomenologia psiquiátrica, manifestadas naquelas conformações mentais em que predominam a dissonância e a instabilidade, num desequilíbrio dinamizante, mas perigoso, que, controlado e reconduzido a uma ordem superior, pode constituir o gênio, mas que, abandonado a si mesmo, acaba se desfazendo na loucura. Geralmente, porém, os dois estímulos, o paterno e o materno, acabam se harmonizando. Quando a diferença é demasiado grande, nascerá um caráter mais ou menos estável e equilibrado, formando um verdadeiro mosaico de tendências. Se pensarmos nas infinitas combinações em que estes elementos determinantes podem se agrupar na reprodução, compreenderemos que a natureza pode produzir uma inexaurível quantidade de tipos. Na realidade, não existe o tipo normal, dado pelo tipo médio perfeito e absolutamente equilibrado. Portanto, também não existe o tipo completamente anormal, absolutamente patológico. A vida nos oferece a cada passo exemplos de compensação. Quem não vence hoje pode talvez vencer amanhã. Desses desequilíbrios podem nascer novidades, coisas originais, personalidades brilhantes, se soubermos dominá-los, coordená-los e discipliná-los, transformando-os assim numa qualidade preciosa, único resultado que pode oferecer uma contribuição inédita ao pensamento e ao progresso. A natureza, embora pareça proceder por tentativas, sabe corrigir o erro. Sempre, de algum modo, ela nos compensa daquilo a que nos expõe. Deixa-nos cair para nos ensinar a nos levantarmos. Expõe-nos aos assaltos, mas nos guia à vitória, e por meio da vitória, à aquisição de novas qualidades, ao enriquecimento do nosso patrimônio em capacidade e defesa. Todos os golpes recebidos são registrados no livro da vida, onde tudo fica escrito, de modo a poder ser lido em qualquer tempo. A moléstia tende a nos imunizar, o erro a nos instruir,
a queda a nos reequilibrar, a fraqueza a nos fortalecer. Tudo acaba sendo utilizado e transmitido, e a vida imortal, desse modo, enriquece e acumula um grande acervo de complexas heranças através de prolongadíssimas experiências milenares, que o nosso organismo incorpora e possui como riqueza oriunda da imensa sabedoria biológica, a qual, aliás, cada um de nós carrega consigo sem sequer imaginar. Desse modo, na batalha entre as duas forças contrárias, a natureza surge como a grande harmonizadora, demonstrando ser uma potência benfazeja, sábia, previdente e protetora, que transforma os desequilíbrios em elementos dinâmicos e criadores, as dissonâncias em harmonias, o dinamismo contraditório em personalidade original e potente. Essas observações são válidas apenas no campo estritamente biológico, não sendo suficientes para resolver o problema da responsabilidade moral e esgotar a questão da hereditariedade. A personalidade humana também resulta de outras forças e de outras posições. Já analisamos a luta no interior do binômio horizontal, porém não observamos ainda aquela luta travada na intimidade do binômio vertical, com a qual a luta horizontal se harmoniza. Acima dessas inconciliabilidades biológicas, situa-se o mundo moral do espírito, enquanto abaixo está o mundo exterior, com todos os seus golpes e resistências. A personalidade resultante dos dois elementos, pai e mãe, cruza-se e se combina com aquela constituída pelo binômio espírito-matéria, eu interno e ambiente externo. A personalidade completa resulta de todos esses elementos e movimentos. Quanta riqueza, mas quanto desgaste nos traz essa luta. A natureza, tão amiga ao definir as suas construções sob forma concreta e precisa, não tolera o ócio e a preguiça, exigindo uma colaboração mútua permanente dos valores e uma correspondência rigorosa entre a forma e a substância. No caso em que chega a se completar a harmonia derivada da fusão dos elementos herdados da linha paterna e materna, deve, por sua vez, lutar contra o ambiente, para também, nessa outra dimensão, conseguir harmonizar-se. É a isso que, nos casos mais comuns, limitam-se as fadigas da vida no seio da natureza, a qual também se revela economizadora de energias. No entanto, mesmo limitando-se a esses elementos e embora utilizando-se do patrimônio hereditário, constituído pelas numerosíssimas experiências adquiridas e obtido nos dois reservatórios continuamente cruzados, paterno e materno, a personalidade deve, à custa do próprio esforço, fazer novas aquisições e aumentar aquele capital, investindo-o de novas combinações e o empregando na atividade que lhe é própria, para completá-lo com novas capacidades obtidas experimentalmente no meio ambiente. Este patrimônio, assim aumentado, a personalidade deve, por sua vez, devolvê-lo à circulação,
gratuitamente como o recebeu. Porém, se estas são as fadigas comuns da vida, podem existir outras bem diferentes, das quais o homem normal escapa. Em tais condições, a existência fica muito mais complexa, a luta fica áspera e a harmonização mais difícil. Porém, em compensação, a vida torna-se mais rica de desequilíbrios dinamizantes e criadores, pois surge então e atua com forças preponderantes o elemento espiritual, que, servido por uma bagagem de experiências pessoais extensamente desenvolvida, é por isso tão desejoso de viver uma vida própria e de se afirmar perante os outros elementos da personalidade, que chega a desafiá-los e a combater contra eles. Então, a personalidade, mais extensa e mais rica, não apenas representa um concerto de ressonâncias mais complexo, mas também se transforma num campo de batalha bem mais vasto, no qual a harmonização é muito difícil de obter, pois a síntese unitária do ego não se verifica somente no plano orgânico-psíquico, mas também no plano espiritual mais elevado. Este é o caso do tipo evoluído. Nesta condição, portanto, todo o extenuante trabalho que deriva do conflito entre as forças da personalidade, conforme a concordância ou discordância dos ritmos, não se limita apenas ao binômio horizontal pai-mãe e ao ambiente, mas se estende também para as zonas elevadas do espírito. É justamente aí, e não no plano biológico, que este tipo vai procurar a sua solução. As correntes dinâmicas, então, navegam e se cruzam em todos os sentidos. A luta biológica do homem contra a mulher, pai, mãe, e da mulher contra o homem, mãe, pai, cruza-se com a luta moral do espírito contra a matéria, espírito ambiente, e com a luta material da matéria contra o espírito, ambiente espírito. Assim, os antagonismos do binômio vertical martelam o corpo físico e dão nascimento a um processo de maceração que amadurece e evolui. Já observamos essa elaboração evolutiva, a qual estamos continuando a examinar. Desse trabalho intenso nascem indivíduos cada vez mais especializados. Mas, se por um lado nos parece que a natureza caminha para o individualismo, buscando um separatismo que isola e afasta do corpo social o indivíduo, por outro lado, vemos ela procurar mais tarde o reequilíbrio dessa tendência, apoderando-se do indivíduo e o engendrando nas múltiplas unidades sociais constituintes dos coletivismos modernos. Sucede assim porque a célula indivíduo não se diferencia para se isolar da ordem da natureza em proveito próprio, mas sim para ser empregada numa ordem social muito mais vasta, com funções adequadas às características das qualidades adquiridas. Já dissemos que a visão estritamente biológica não basta para esgotar o problema da hereditariedade. A ciência limita-se a levar em conta os dois elementos do binômio horizontal e o elemento inferior do binômio vertical, não levando em consideração o elemento superior
do binômio vertical. Assim, para a ciência, os instintos e as ideias inatas, qualidades adquiridas mediante a experiência ambiental e graças a infinitas repetições, transformadas em automatismos, não seriam conquistas feitas pela personalidade espiritual eterna, que através de uma prolongada série evolutiva de vidas corpóreas, menos significativas e encerradas na oscilação nascimento-morte, seria capaz de conservá-las e restituí-las a qualquer momento em que sejam úteis, mas seriam adquiridos em virtude de uma espécie de memória biológica celular, onde permaneceriam depositados e conservados. Em A Grande Síntese, capítulo 69, A Sabedoria do Psiquismo, citamos entre os coleópteros os Ceramics miles, como exemplo de sabedoria imensamente superior à organização e aos meios que ele possui. Acrescentemos agora o caso apenas esboçado ali de um himenóptero, o Sphex, cuja fêmea, ao lado dos seus ovos, que são depositados na areia, coloca um inseto previamente paralisado por ela com um golpe de ferrão, para que ele sirva de alimento à futura larva. Ora, o Sphex atinge a vítima exatamente no ponto onde no dorso está localizado o gânglio nervoso que preside a motricidade. Desse modo, obtém a provisão representada pelo inseto, que por estar paralisado não pode sair do lugar e se conserva em boas condições, pois continua vivo. Como é que o Sphex conhece anatomia e anestesia? Quem lhe ensinou esse fato anatomofisiológico? Dirão que é a experiência. Mas os insetos vivem poucos meses e as larvas, quando nascem, os pais e toda a geração precedente já desapareceram. Como então haveria o exemplo e a imitação? Ou será que talvez esse inseto possui uma sensibilidade suficiente para perceber as radiações transmitidas pelo gânglio nervoso e pode desse modo encontrá-lo? Mas se fosse assim, quem o mandou atacar o inseto e o informou das consequências? Quem responde pelo raciocínio que relaciona todas as fases do processo lógico? Ninguém pode negar a existência nesse inseto de um princípio inteligente, o qual, se não pode ter sido criado por ele, então lhe foi transmitido. Mas por qual caminho? Será que as células conservam a memória atávica? Seria suficiente apenas esse caminho? São as células capazes de semelhante síntese racional? Isso quer dizer psiquismo. Estaria ele depositado nas células? Existe outro psiquismo? O psiquismo conserva a memória de todas as experiências vividas durante milênios e, no presente caso, até mesmo as inerentes ao estado de simples inseto. Estará a conservação desse tão precioso patrimônio hereditário, acrescido continuamente de novos patrimônios adquiridos pela experiência, confiada à memória celular, ou será esta conservação atribuída a um organismo imaterial no qual se registram e se fixam definitivamente, sob a forma de qualidades adquiridas,
as correntes vibratórias oriundas do ambiente. De acordo com a ciência, a memória biológica residiria na célula, que traz inscrita em si mesma a sua prolongadíssima história, cujo conteúdo lhe foi transmitido através da filiação e da derivação dirigida pela célula germinativa hereditária. A essa história do passado, cada vida acrescenta a própria experiência, somando-a à precedente, para junto com esta, assim acrescida e corrigida, transmiti-la. Seria uma espécie de reencarnação celular, onde a continuidade das vidas sucessivas não ficaria confiada à sobrevivência de um princípio espiritual supercorpóreo, mas sim à persistência das impressões celulares. É verdade que o ambiente atua em nosso ser e continuamente o impressiona, fixando nele, através da repetição, hábitos ou automatismos que tendem a se radicar sob a forma de instintos, conforme visto em A Grande Síntese, capítulo 65, Instinto e Consciência, Técnica dos automatismos. Também é verdade que todas as nossas experiências registram-se e se transmitem por hereditariedade. Mas o problema consiste em saber como, por qual via e através de que mecanismos a célula é impressionada e conserva as impressões. Para compreender, torna-se necessário reduzir o fenômeno à sua pura substância cinética. Trata-se agora de várias correntes de vibrações, de ritmos e de movimentos ondulatórios que se transmitem e se imprimem. Já os examinamos nos capítulos precedentes. Os movimentos vibratórios do ambiente externo penetram no organismo através das vias nervosas e sensoriais, que são verdadeiras portas escancaradas. Essa contínua penetração constitui um fato indiscutível. Nosso organismo é também uma orquestração de ritmos. Os movimentos vibratórios entram e avançam, invadem a estrutura orgânica cada vez mais intimamente, percorrem-lhe e lhe saturam as vias, penetrando-a sempre mais. Então param no último termo que nossa decomposição analítica nos dá a conhecer, imprimindo-se sob a forma de desvios nas trajetórias já existentes dos movimentos atômicos, dos quais resulta, em grau de complexidade progressiva, o sistema cinético dinâmico molecular, micelar, celular, orgânico e psíquico, conforme visto em A Grande Síntese, capítulo 55, Teoria dos Movimentos. O fato de a repetição funcionar como determinante de automatismos confirma, de um lado, a referida atividade cinética e, de outro lado, a impressionabilidade cinética. Trata-se possivelmente de uma atividade eletromagnética, da qual derivaria a memória celular. Se os vários elementos componentes forem reagrupados de acordo com a lei das unidades coletivas, conforme citado em A Grande Síntese, capítulo 27, Síntese Cíclica, Lei das Unidades Coletivas e Lei dos Ciclos Múltiplos, então, uma vez que os movimentos atômicos fundamentais,
estão presentes em todos os organismos mais complexos, existirá a possibilidade de se conseguir sínteses progressivas até se chegar à síntese máxima, que se revela para nós sob a forma de consciência. Os resultados cinéticos da experiência, desse modo, seriam imprimidos em todas as células do corpo, as quais, graças à hereditariedade, receberiam também a sabedoria adquirida pela raça, sabedoria comum a todos, da qual cada indivíduo seria depositário, para usá-la em benefício próprio, conservá-la, enriquecê-la e, por fim, transmiti-la aos descendentes, em benefício deles, e assim por diante. Essa sabedoria, percorrendo os órgãos nervosos e cerebrais, ficaria concentrada, de acordo com o princípio das unidades coletivas, na síntese máxima do psiquismo, derradeira resultante das experiências da vida. Porém, como já dissemos, trata-se de uma sabedoria a ser aumentada e transmitida. O trabalho, portanto, é duplo, de nova experimentação, tendo em vista o aumento, e de preservação tanto do velho como do novo, tendo em vista a transmissão. Temos, portanto, dois tipos de registro cinético, o recente e o atávico, o novo e o velho, o que nós fazemos e o que foi feito pelos nossos antepassados. O registro recente conduz à captação e fixação dos movimentos de variação da espécie. O registro atávico representa, na raça, as qualidades mais íntimas e mais estáveis, fixadas em todas as células por via de hereditariedade e não de aquisição. As duas diferentes funções, a de variação e a de conservação das trajetórias, seriam confiadas a dois sistemas celulares. De um lado, os sistemas conjuntivos, constituídos pelos tecidos de nova formação embrionária, e de outro lado, o sistema de todas as demais células. Dois sistemas, portanto, que culminariam em duas sínteses psíquicas. A primeira, temporária e individual, representando a porção de vida pessoal do indivíduo. A segunda, coletiva e eterna, representando a espécie e a continuidade da vida. Portanto, dois psiquismos. O psiquismo ativo, que trabalhando para armazenar novas qualidades e construir o ego através das experimentações, é registrador, receptor, assimilador e fixador de novas experiências biológicas a serem transmitidas ao outro sistema, e o psiquismo atávico, que fazendo ressurgir e restituindo tais experiências sob a forma de qualidades hereditárias, manifestadas por instintos, ideias inatas e capacidades adquiridas, é conservador e acumulador. Os dois sistemas giram em torno um do outro, de acordo com o costumeiro esquema do binômio de forças contrárias e complementares, do qual deriva a composição bipolar de toda a unidade, segundo a lei universal de dualidade. Tudo isso não deixa de ser persuasivo, mas o problema da conservação das impressões para explicar como as novas características cinéticas vão sendo continuamente formadas nos movimentos atômicos permanece insolúvel.
como conciliar a permanente identidade do ego, não obstante a mudança de suas qualidades e a renovação completa e contínua do material constitutivo do organismo. Não seria possível, então, que ao invés de à memória celular, a conservação das impressões seja confiada à memória espiritual, sediada no organismo imaterial que chamamos alma? Se a vida é metabolismo, se ela é uma corrente, então o que lhe impede a dispersão e mantém a sua unidade? Ao nascer, já trazemos conosco, sem dúvida, os resultados de um passado. Mas onde foi inscrito esse passado? Na intimidade da célula ou do espírito? É difícil, sem sombra de dúvida, imaginar uma transmissão hereditária fundada na reflexão de vibrações produzidas por um organismo espiritual que, se introduzindo no organismo físico, guie o desenvolvimento deste organismo através das vias imateriais invisíveis da percepção interior, ideoplastia. Porém, imaginar isto não é mais difícil do que conceber uma transmissão hereditária através apenas da célula genital, com capacidade de lhe conter todos os desenvolvimentos futuros e depois guiá-los na reconstrução do ser completo. Tanto mais porque a hereditariedade não pode ser suficiente para transmitir todas as impressões registradas pela espécie, pois as melhores experiências, aquelas da maturidade, adquiridas depois da idade da reprodução, que é um fenômeno juvenil, não seriam transmitidas, permanecendo incomunicáveis. Seriam perdidas, então, as melhores aquisições, e a vida dos solteiros, por não haver sido utilizada, não teria utilidade alguma para a raça. Ora, como é que a natureza, num ponto de tão vital importância, poderia desperdiçar os resultados mais preciosos e custosos? Como é que ela, previdente e econômica, poderia abandonar as experiências mais importantes da vida, de natureza espiritual, que se adquirem até mesmo em plena senilidade? Como é possível tão flagrante contradição com a habitual economia da natureza? As melhores conquistas se dispersariam, as tantas fadigas se tornariam vãs e seu resultado ficaria destruído. Isso tudo constituiria uma grande contradição num universo em que nada pode ser destruído, onde, portanto, também essas forças, como tudo aliás, devem ressurgir. E como poderia progredir uma raça que fosse capaz de acumular tão somente experiências elementares e juvenis? De que se alimentaria o progresso, fato espiritual e de realidade inegável? Não é possível que a vida seja mutilada desse modo, exatamente no centro do seu tão perfeito sistema, que se tornaria imperfeito precisamente no seu ponto mais substancial, pois com o desaparecimento das experiências mais sublimes da raça, o caminho do progresso se fecharia. A herança fisiológica, portanto, não basta. Os filhos geralmente se parecem com os pais, porém, muitas vezes não se parecem e até mesmo os superam. O gênio não é hereditário. O fenômeno, sem dúvida,
deve ser bipolar, pois não pode constituir exceção da lei universal de dualidade. Na realidade, se tudo é dúplice, a hereditariedade também deve ser, e, portanto, deve-se processar pelos dois caminhos possíveis, em posições e confunções complementares. Dois são os eixos constitutivos da personalidade, pai-mãe e eu-ambiente. Duas são as suas formas de luta. Dois são os sistemas de forças e duas são as evoluções, material e espiritual. Portanto, é lógico que não apenas as formas de hereditariedade sejam duas, correspondendo aos dois eixos, mas também que cada forma de luta tenha um objetivo determinado e que cada tipo de evolução, assim como todo sistema de forças, possua um canal de transmissão exclusivo. As forças não param e as experiências acumuladas devem dar algum resultado. Quem se limita exclusivamente à hereditariedade fisiológica esquece o imenso mundo do espírito, dos valores morais, onde, numa atmosfera de plena responsabilidade, nosso destino se cumpre. Percorremos os caminhos da ciência para permanecermos positivos e chegamos assim aos movimentos atômicos, aos desvios de trajetória, às ações e reações cinéticas, à absorção de ritmos e aos movimentos de correntes vibratórias. Eis que tudo se desmaterializa em nossas mãos e se traduz no imponderável, característico do espírito. Quando chegamos ao fim do caminho, percebemos que o fenômeno como que se desfez, não restando dele senão o jogo de forças, a estrutura de vibrações, o dinamismo imaterial, que possui muitas das características do espírito e das suas invisíveis atividades. Mas então o contraste aparentemente verdadeiro entre materialismo e espiritualismo não passa de uma simples questão de palavras, pois, afinal, tudo termina no mesmo ponto, descobrindo a mesma verdade e dizendo em substância a mesma coisa. Quando acabamos de percorrer os caminhos da ciência e da matéria, exclamamos: mas isso é espírito. E de fato é o espírito mesmo. Já vimos que no binômio espírito-matéria, o espírito se encontra até mesmo no polo oposto, e que o mistério do psiquismo se estende até a intimidade da célula. Dissemos que o eu é dúplice, que ele está não apenas no centro, mas também na periferia, que o espírito, no centro, também está em qualquer ponto da periferia, sendo ao mesmo tempo o centro e a periferia. Dissemos também que a memória atávica, a sabedoria adquirida pela raça, está confiada a todas as células do corpo e nelas se difunde. Mas falar desse sistema, então, é, em última análise, o mesmo que falar do espírito, pois sua substância pode se traduzir cientificamente numa orientação de cinética atômica e, dessa maneira, manifestar-se como psiquismo até mesmo na intimidade da célula. Surge então esta pergunta: o espírito constitui a causa ou o efeito do sistema? Ou melhor,
O espírito representa o motor determinante das correntes de consciência que dirigem o funcionamento do organismo, ou é a síntese das correntes de consciência derivadas dos sistemas celulares. Para Renan, abre aspas, a alma resulta das forças do corpo, fecha aspas. Podemos, no entanto, colocar que, embora seja natural que a síntese de correntes de consciência derivadas dos sistemas celulares atinja o plano biológico, como poderia este plano, então, elevar-se até o mundo moral, tão absolutamente diverso do ponto de vista qualitativo? Harmonizemos o antagonismo. Geralmente, o homem, apesar de dividido devido à luta que sua natureza bipolar lhe impõe, conserva-se unido. O materialismo e o espiritualismo, ambos unilaterais, manifestam apenas a parte que possuem da verdade. Se nos perguntarem se o espírito constitui causa ou efeito do sistema, respondemos com as mesmas palavras por nós já empregadas. A causa está no efeito e o efeito está na causa. Trata-se apenas de dois termos da mesma unidade bipolar, de um caso particular da lei universal de dualidade. Atingimos, assim, o limite em que se supera o binômio e se resolve a contradição. Tocamos agora o limiar do mundo superior em que desaparece a grande ilusão da forma e tudo se unifica na mesma verdade. Final do capítulo 27.